Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, último capítulo, último livro da Bíblia. A palavra de Deus, versículo 1 diz assim: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, estou lendo na NVI. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha taças, harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Irmãos, quando nós abrimos o jornal, acessamos um site de notícias ou assistimos um telejornal, qual é a leitura, irmãos, que nós fazemos da história? Como nós enxergamos a história, irmãos, quando a gente olha para a história através dos veículos de comunicação? Se olharmos, irmãos, para os acontecimentos deste mundo, por uma ótica terrena, a conclusão que nós chegaremos é que a história está nas mãos dos homens. Não é verdade? É que a história está nas mãos da ciência. A história está nas mãos das universidades, dos governantes, dos presidentes. Mas Apocalipse, irmãos, Deus, por meio de João, ele mostra para a sua igreja que há um jeito diferente de nós olharmos para a história. O capítulo 5 de Apocalipse, ele começa com a expressão: Então vi. Esse então, irmãos, está querendo dizer que é uma continuidade de algo. Na verdade, o capítulo 5 é uma continuidade do capítulo 4, é a mesma história. E no capítulo 4,
ele começa dizendo o seguinte: depois destas coisas, ou seja, depois das cartas que Deus mandou enviar às igrejas, ele viu que havia uma porta aberta no céu. João, ele vê uma porta aberta e ele ouve uma voz que o convida a subir. Suba para cá. Olha, meu, que coisa gloriosa, que convite irresistível. Suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E ele sobe, e quando ele tem a visão ali, irmãos, do que tem dentro da porta, a ênfase do capítulo 4 é mostrar para João que existe um trono que está ocupado, né? E narra, irmãos, tudo aquilo que acontece diante daquele trono. Então, no capítulo 4, João tem a visão do trono. No capítulo 5, ele continua descrevendo esses acontecimentos que estão ali diante do trono, mas agora a ênfase é outra coisa. A ênfase do capítulo 5, irmãos, é o livro e o cordeiro. Irmãos, preste atenção aqui. É uma meditação rápida, mas preste atenção. A Bíblia nos mostra que existem duas maneiras de nós enxergarmos a história do mundo. Tudo o que você imaginar que acontece sobre a face da terra. Uma é a perspectiva terrena, a outra é a perspectiva celestial. Uma das maneiras, irmãos, de nós olharmos para os acontecimentos é na perspectiva de Geazi, a outra é na perspectiva de Eliseu. Mas como assim, Geazi e Eliseu, quem são? Segundo Reis, capítulo 6, narra a história do exército da Síria. O que acontece, irmãos? O rei da Síria, ele chegava ali com seus conselheiros e fazia uma estratégia de guerra contra Israel. Aí a Bíblia fala que o rei de Israel, ele se precavia e não passava por tal lugar, pelo lugar onde havia uma emboscada para ele. E aí depois o rei se reunia de novo: vamos pegar o rei de Israel em tal lugar. E aí o Eliseu ia lá e falava: não passa por tal lugar, e ele não passava por tal lugar. Ao ponto, irmãos, do rei da Síria falar assim: existe um traidor no nosso meio. Existe alguém que está levando as informações que nós estamos falando aqui, as estratégias, para Israel. E aí um homem se apresenta e fala: não, meu senhor, não é isso não. É que quando o senhor está lá na sua cama e pensa no que vai fazer, Deus vai lá e fala para Eliseu, o profeta que tem lá em Israel. Só de você estar lá no seu quarto pensando, Deus está falando para ele lá, e aí ele vai lá e aconselha o rei de Israel para não fazer tal coisa, e por isso que a gente não consegue pegá-lo. E aí o rei da Síria falou: vamos fazer o seguinte, vamos pegar Eliseu então. E Eliseu vivia em Samaria, numa cidade chamada Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E aí eles cercaram, irmão, o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, porque naquela época era o seguinte: as cidades eram muradas, então o exército chegava e cercava a cidade. Não entrava comida, não entrava nada, não saía ninguém. Aos poucos a cidade tinha que se render, porque ela começava a sentir falta de alimento, de diversas coisas, de diversos serviços, né? Ali numa quarentena ninguém aguenta muito tempo. E aí eles se rendiam. E aí o que aconteceu, irmãos? Geazi era um servo de Eliseu, era um ajudante de Eliseu. Ele acordou e ele viu a Samaria, a cidade cercada pelo exército sírio. E ele: ai meu Deus, Senhora, foi acordar Eliseu e falou: estamos perdidos. Olha o exército que nos cerca. E a Bíblia fala que Eliseu acordou no mesmo lugar, né? No mesmo momento, e ele vê o exército da Síria. Mas, além do exército da Síria, irmãos, a Bíblia fala que ele vê o exército de Deus, carros e cavalos de fogo. Você imagina um carro de fogo, irmãos? E carro é carroça ali, né? Aquilo que puxando os cavalos, e cavalos de fogo. Você imaginou? Eu queria ter a visão de um só, cavalo de fogo. Ele viu vários. E aí ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí ele viu, e aí: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Existem duas formas, irmãos, de nós enxergarmos as histórias do mundo: a perspectiva de Eliseu, ai de nós, estamos perdidos, ou a perspectiva de Eliseu, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Nós não podemos, irmãos,
negar a existência do exército do inimigo. Não, ele está lá. Ele nos cerca. Negar, irmãos, seria uma loucura. Mas nós não podemos parar por aí. Nós não podemos ficar apenas olhando que existe um exército do inimigo. Ele existe, mas existe um outro. Existe um outro, irmãos. E é necessário enxergar esse outro exército mais poderoso, maior. Não enxergarmos, irmãos, este outro exército nos levará ao desespero. Eu preciso, irmãos, enxergar na história, ver a história por uma ótica terrena. O perigo que nos cercam, sim, eu preciso, mas acima disso, eu preciso olhar para a história, irmãos, numa perspectiva do céu, numa perspectiva celestial, numa perspectiva do alto. O problema, irmãos, é quando nós olhamos para a história apenas como Geazi. E às vezes, olhamos para os problemas, para as coisas que nos cercam aqui na terra, e isso nos ofusca, irmãos, ao ponto de nós não termos a visão, a perspectiva celestial. Olhar, irmãos, para a história, apenas aquilo que a mídia nos diz, é o exército da Síria. João estava preso numa ilha. A igreja, irmãos, passava por uma perseguição terrível pelo exército de Roma. Mas Deus abriu, irmãos, os olhos de João para que ele visse a história por uma outra perspectiva. Na perspectiva de João, nada mais restava senão uma ilha chamada Pátmos, cheia de bichos, animais ferozes, exército romano perseguindo a igreja, era aquilo. Mas Deus fala, sobe aqui, João, eu vou te mostrar a história por uma outra visão. Há um trono, há um assentado sobre o trono. O governo da história não está nas mãos dos homens. O controle está lá no céu. O controle está lá no alto. E agora, irmãos, a visão que João tem é de um livro. Porque no capítulo 4, João viu relâmpagos e trovões e vozes, maravilha, e um coral lindo cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas de repente, irmãos, parece que tudo aquilo se cala. Parece que há um silêncio no céu, porque agora olha-se para a mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. A mão direita fala de poder na Bíblia. Existe um livro, e o livro, irmãos, não pense no livro como sendo esse livro, assim, nesse formato. Era um rolo, a versão fala um rolo. Era um rolo, um pergaminho, né? Na mão direita daquele que estava sentado no trono, e aquele rolo estava selado com 7 selos. O que era aquilo, irmãos? Era uma espécie de uma cera, que você, quando queria mandar uma carta para alguém, um rolo, então você pegava uma cera e colocava ali, né, a parafina ali, para fechar aquela carta. E aí, às vezes, você colocava um anel ali de selar para mostrar que não podia ser violada. Aquela carta que João vê, aquele rolo, tem 7 selos. E a palavra 7 no Apocalipse, da Bíblia, fala da perfeição, da plenitude, de algo completo. Ou seja, estava plenamente selado, plenamente guardado. Ninguém, irmãos, poderia ter acesso. Aquilo não podia ser desvendado a ninguém. Além disso, a Bíblia fala que o livro estava escrito por dentro e por fora. Ou seja, eram muitas informações. O rolo estava escrito dos 2 lados, irmãos. O que era este rolo, irmãos? Este rolo, irmãos, fala da história, daquilo que iria acontecer. Tanto é que no capítulo 6, se você tiver com a Bíblia aberta, capítulo 6 vai falar quando o primeiro selo foi tirado, o que acontece. O segundo selo, o que acontece. O terceiro selo. Então, capítulo 6, 7 e 8, vai falar da abertura desses selos. Então, este livro, irmãos, ele traz a história, os acontecimentos. Diante, irmãos, da visão de João, o livro está lá, na mão direita do que estava no trono. João vê, e há uma voz de um poderoso anjo, imagine um poderoso anjo, em alta voz gritando, a força daquela voz. E aquela voz dizia, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? É uma pergunta. Quem pode pegar a história, o livro, o rolo que está na mão direita do Altíssimo e abri-la?
E diante dessa pergunta, irmãos, o silêncio tomou conta. O universo ficou pasmo. Pois João vai dizer que ninguém foi encontrado digno, irmãos, de abrir o livro, nem no céu. Perguntaram para Gabriel: Gabriel, dá não. Miguel, Moisés, não. Abraão, Elias, tu podes? Não posso. Ninguém foi encontrado no céu. Procurou-se na terra. César, Faraó, Nabucodonosor, não dá. Bolsonaro, Biden e Putin, na ciência, procuraram nas universidades, não dá. Quem pode, irmãos, controlar a história? Quem pode governar a história? Procurou-se debaixo da terra hostes da maldade, demônios, Satanás, tudo, irmãos. Ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha o poder daquele, nem olhar, não dava para olhar para o livro. Ninguém é capaz, irmãos, de explicar a história. Ninguém é capaz de dar sentido para a história. E João, diante disso, a Bíblia fala que ele chora muito. Comecei a chorar, porque ninguém foi achado digno. É interessante, irmãos, que tem um filme, velho, irmãos, antigo, De Volta para o Futuro. Né? Aquele filme, a pessoa visita o futuro, então ela sabe o que vai acontecer lá, aí ela volta aqui para tentar manipular as coisas, para que lá na frente as coisas aconteçam conforme ela... Né? Então ela tem acesso ao que vai acontecer lá na frente, ela volta para poder mexer os pauzinhos, já sabendo o que vai acontecer. É o homem querendo ter o governo da história. Como uma ficção, irmãos, né, de um camarada inteligente lá, o Steven Spielberg, muito bom. Mas quem pode, irmãos, governar a história? Quem pode ter controle? Quem pode olhar para o passado, para o presente e para o futuro ao mesmo tempo? Os filósofos tentam, irmãos, decifrar os mistérios da história. Alguns acham que a história ela é cíclica e não vai chegar a lugar nenhum. Outros acham que a história está abandonada, está esmo, está como um navio perdido no meio do mar. E que pode bater em uma pedra a qualquer momento. Quem pode conhecer a história? Isso revela, irmãos, a impotência do homem. Pois quando olhamos, irmãos, os acontecimentos que estamos vivendo, irmãos, quem pode desvendar? Quem pode dar sentido a tudo isso? Você não quer pensar na história do mundo, que ela é muito grande? Pense na tua história. Quem pode desatar os 7 selos da tua história? Quem pode olhar para a tua vida, tantos erros, tantos fracassos, tantos problemas, tantas decepções, e dar um sentido para ela? Tente olhar para a tua história, eu não sei quanto tempo ela tem, a parte de Cristo, irmãos, e tentar ver um sentido. Irmãos, se nós olharmos para a nossa história, irmãos, a parte de Cristo, a única coisa que nos resta é fazer como João, chorar. Não há sentido. Nada nos resta senão chorar. A gente olha para o futuro e pergunta: quem pode, irmãos, abrir o selo? O que está lá? Choramos, irmãos, porque não somos capazes de dar sentido para tudo isso. João chorava. Aí, irmãos, que bom, irmãos. O choro de João, irmãos, eu chorava muito, versículo 4. O choro de João foi interrompido por um dos anciãos que estava ali. Não chores, ele disse. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Irmãos, que bênção, irmãos, que glória. Há um aqui que é digno, o leão da tribo de Judá. Aí João olhou, irmãos, João viu um leão? Não, ele viu um cordeiro. Como assim? Ele falou de um leão e João olha e viu um cordeiro, irmãos. E um cordeiro que tinha sido morto. Você consegue imaginar? Você olhar, é um cordeiro que tinha sido morto. Ou seja, João viu as marcas. João viu as feridas. João viu cravos. João viu machucados naquele cordeiro.
A vitória daquele cordeiro estava justamente na sua morte. Irmãos, o que é capaz, irmãos, de desvendar a história, de dar sentido à nossa história, irmãos, essas duas características de Cristo. Ele é um cordeiro, mas também ele é um leão. Nós corremos o risco, irmãos, de termos apenas um dos lados, tratarmos Jesus apenas como um cordeiro, alguém que sofreu, alguém que morreu. Mas lá o céu, não, ele também é um leão, ou seja, ele tem autoridade para despedaçar a história, para despedaçar as nações. Ele tem poder, irmãos, como um leão, ele ruge, irmãos, e a terra se derrete diante dele. Porque às vezes a gente olha muito para como um cordeiro, olha como um cordeiro, mas também olha, irmãos, como um leão. E aí o cordeiro, irmãos, ele está agora no meio do trono. Ele pega o livro da mão direita daquele que está sentado. E aí o clima, irmãos, muda totalmente. Aquilo que era silêncio, irmãos, agora estoura num novo cântico. Quando o cordeiro pega o livro na mão. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. João agora já não ouve um choro. João ouve um cântico. E por que João cantava, irmãos? João cantava porque a história agora estava na mão do cordeiro. E como que era o cordeiro? Olha só, ele tinha 7 chifres. Chifre na Bíblia, irmãos, fala de poder, fala de autoridade. Chifre é poder. Ele tinha quantos chifres, irmãos? 7. Ele tem todo o poder. Não precisamos chorar, irmãos, porque todo o poder pertence ao cordeiro. Eu não preciso me desesperar, irmãos, com a história, porque o poder, os 7 chifres, irmãos, estão com o cordeiro. Ele tem 7 olhos, ou seja, ele é aquele que vê todas as coisas. Nada, irmãos, absolutamente nada escape do alcance, do conhecimento de Deus. Esses olhos contemplam hoje, o amanhã, o ontem da mesma forma. Ele tem 7 olhos, ele vê tudo, ele conhece tudo. E ele tem, irmãos, os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, esse cordeiro está em todos os lugares. Ele, irmãos, em sua glória, ele está aqui. Está na tua casa ao mesmo tempo, está na casa de cada um dos irmãos que acompanham o culto ao mesmo tempo. Ele está lá no alto, mas também, irmãos, ele habita com contrito, está no lugar baixo. Ele tem os 7 Espíritos. Irmãos, a história, irmãos, está na mão daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A história não está perdida, a história não está desgovernada, a história não está a esmo, irmãos. Eu volto a dizer, se você olhar para a história, irmãos, da perspectiva da Rede Globo, da SBT, da Band, da Jovem Pan, de tudo isso daí, irmãos, você vai achar que os homens governam. E aí você vai ficar no desespero. Eu estou perdido. Quem governa os homens. Agora, se você olhar para a história pela perspectiva de Apocalipse, é nada. Eles apenas cumprem a agenda de Deus. Mas estão perseguindo, estão fazendo coisa errada, estão fazendo corrupção. Até a corrupção, irmãos, no final da história vai redundar na glória de Deus. Estão absolvendo ladrão, até a absolvição de ladrão, no final da história vai redundar na glória de Deus. A história está nas mãos do Cordeiro, que tem 7 olhos, 7 chifres e 7 espíritos. Ele é o Senhor da história. A minha e a tua história, irmãos, está nas mãos dele. As partes boas da história, irmãos, estão nas mãos do Cordeiro. E as partes ruins, difíceis, também. Irmãos, preste atenção, o fato de nós sabermos que a história está nas mãos dele, irmãos, é mais do que suficiente para a gente não chorar. Eu não vou chorar, eu não vou desesperar. Eu vou ter paz no coração. A história está nas mãos dele. O versículo 9 e 10, o Cordeiro é exaltado. Por quê? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto.
E com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão. Está falando de nós aqui, olha que orgulho, irmãos. Está falando de nós, que fomos comprados. A igreja, irmãos, não é um acidente. A igreja não é algo criado pelo homem. A igreja só existe porque Deus planejou a igreja. E depois de planejar, Deus comprou a igreja. Sabe, certa vez, irmãos, uma revista, ela fez uma matéria, e a matéria dizia o seguinte: quanto custa abrir uma igreja? Eles estavam criticando que tem muitas igrejas na terra, que todo mundo abre igreja. Aí eles foram fazer uma matéria dizendo quanto custa abrir uma igreja. Quanto custa você fazer uma ata, ir no cartório, registrar aquela ata, abrir um CNPJ. E falaram que é super barato, é menos de R$1.000 você abre uma igreja. Isso na perspectiva da terra. Na perspectiva do céu, quanto custa abrir uma igreja? Sangue. O sangue do Cordeiro. Na perspectiva da terra, você é barato. Na perspectiva do céu, você custou muito caro. A nossa vida custou muito cara. A nossa história custou muito cara. A igreja, irmãos, aos pés da cruz, ela pode olhar para a história e ao invés de chorar, ela pode cantar. Eu canto com a minha história, porque eu sei que tem um governo sobre ela. E esse governo está lá em cima. A igreja canta porque ela sabe que a cruz vai triunfar na história. Os anciãos que estavam ali, irmãos, apresentaram as suas taças. E o que é que tinha dentro da taça? A minha oração, a tua oração, irmãos, a nossa oração. Irmãos, cada minuto, cada segundo, as irmãs que estiveram orando aqui ontem, a tua oração está lá na taça, irmãos, diante do Cordeiro. Vale a pena orar, irmãos, porque quando eu oro para aquele que tem 7 chifres. Eu oro para aquele que tem 7 olhos. Eu oro para aquele que tem 7 espíritos, irmãos, e que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, irmãos. Oramos para aquele, irmãos, que tem a história nas mãos. Ah, irmãos, já pensou, irmãos? Imagine se a história estivesse na mão de um homem, e você pudesse chegar diante dele, e conversar com ele. Que privilégio seria? É isso. Quando eu oro, irmãos, eu estou falando com aquele que tem a história nas mãos. É motivo, irmãos, para nós orarmos, não é? Aleluia. Glória a Deus. Nos nossos dias de lágrimas, irmãos, de desespero, de abandono, o livro está nas mãos do Cordeiro. Irmãos, o mundo pode se revirar, o mundo pode perseguir, o mundo pode mandar matar, eles podem ajuntar riqueza, eles podem crescer, eles podem, irmãos, podem assolar, irmãos. A história continuará nas mãos do Cordeiro. O mundo, irmãos, pode fazer o que for, irmãos. O final da história da igreja terminará num cântico. A cruz, o sangue, estão no centro da história. A cruz, irmãos, é como se fosse uma chave que abre a história. É como se fosse uma chave que você enfia e muda a história. Como se fosse uma chave que você enfia e decifra a história. E desvenda a história. A terra, portanto, irmãos, pode virar de ponta cabeça. Uma coisa é certa. A nossa história acabará em cântico. A nossa história acabará em louvor. Para nós encerrarmos, irmãos, diante desse texto, 3 expressões devem ficar na nossa mente. E devemos lembrar delas todos os dias. Primeira expressão, não chores. A segunda expressão, olhe para o Cordeiro que foi morto. E a terceira expressão, a tua oração está lá, diante dele. Em salvas, irmãos, guardada. Às vezes aquela oração que a gente acha, não passou do teto, a gente costumava dizer, né? Tão fraco, hoje eu estou tão destruído para orar. Aí você vai lá e dobra o joelho e ora. Ou está dirigindo e está orando. Está chegando lá diante da taça, irmãos, diante de Deus, diante daquele que tem 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos. Então tranquilize o teu coração, viu? Pare de olhar para a terra apenas para a história apenas na perspectiva de Geazi.
você vai enfiar a cabeça num buraco e vai pedir a morte. Você vai ficar pessimista, você vai ficar amargo, Irmãos, se nós olharmos para a história, às vezes você sai num culto como esse, irmãos. Deus abençoou, glória a Deus, a perspectiva de Deus, tal. Vai lá e liga a televisão. Parece que suga, arranca de você toda esperança. Não é verdade? Arranque, você vai dormir murcho, vazio, seco, desesperado, com medo do escuro, com medo do amanhã, meu Deus, com medo do chefe, com medo da empresa, com medo do ônibus, com medo da respiração do outro. Irmãos, comecemos a olhar, irmãos, para a história na perspectiva do céu, na perspectiva do alto. Aconteça o que acontecer, ainda que todos nós morramos, a história da igreja acabará com triunfo, acabará com cântico, porque ela não está na mão do Bill Gates, não está na mão do presidente, não está na mão de ninguém, ela está na mão do Cordeiro. A tua história individual está na mão do Cordeiro. Que Deus abençoe a igreja. Fiquemos em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. O convite é: desliga a TV e suba cá, cara pálida. Eu vou te mostrar um negócio, eu vou te mostrar a visão real da história. O que você está vendo aí é sombra, o que você está vendo aí não é real, o que você está vendo aí é mentira. Eu vou te mostrar a verdade. Suba aqui e eu te mostrarei. Maravilhoso Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é o Cordeiro que foi morto. O Senhor é o Cordeiro que tem 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos, Senhor. O Senhor é aquele que governa a história, meu Deus, que tem a história nas tuas mãos. Ah, meu Deus, quem somos nós, ó Pai eterno, para tentarmos desatar os selos, para tentarmos desvendar a história, para tentarmos dar sentido a ela. Oh glória a Deus, que a nossa história está nas tuas mãos, Senhor. Glória a ti, meu Deus, que a nossa história acabará em triunfo. O Senhor já disse como terminará a nossa história, para que o nosso coração esteja confiante em ti, Senhor. Ó Deus, ainda que haja lágrimas na jornada, a nossa história acabará em cânticos, a nossa história acabará em triunfo, Senhor. A nossa história acabará em louvor, Pai. Nós te damos toda a glória, em nome de Jesus, em nome do Cordeiro, o teu Filho. Amém, Senhor.